O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem, divulga o bem, está começando agora e começa sempre convidando você para entrar na trilha do bem, na trilha da paz, fazendo aquilo que você faz de melhor e doando um pouco do seu tempo. Afinal de contas, você ganhando ou não pelo que você faz, o tempo vai passar do mesmo jeito. Então procure fazer tudo aquilo que faz bem a seu espírito, que faz bem à sua família, que faz bem ao outro. Procure ter pensamentos positivos. A vida é muito curta e o tempo não vai parar para você ficar consertando nada. O importante é que você perceba se você, na sua caminhada, cometer algum erro, e como nós cometemos erros, né? E às vezes a gente, sem querer, deixa algum sentimento negativo tomar conta da gente, e isso faz com que a gente magoe pessoas, assim como muitas vezes nós somos magoados. Então, procure reconhecer o seu erro, peça desculpas e desculpe também as pessoas que porventura passaram pelo seu caminho e te magoaram por algum motivo. Todos nós somos humanos e estamos aprendendo. Essa é a grande estrada da vida. Todos nós estamos aprendendo. Cada lugar, cada país, cada município, cada estado tem uma forma de agir, a sua cultura, a sua música, a sua gastronomia. Como é importante a gente ouvir, ver e conhecer novas culturas. Uma coisa que acalenta o nosso coração, sabe o que é? Viajar, conhecer não só pessoas novas, mas novas formas de se olhar para a vida, novas formas de se ver o outro e também aprender com o outro aquilo que a gente pode, que eles dão de melhor dentro da sua cultura. E a nossa cultura alagoana, como é que será que ela está? Você sabe? Você acompanha a cultura aqui em Alagoas? Hoje nós estamos chamando aqui no nosso programa uma pessoa maravilhosa e que tem feito, é um homem que tem se dedicado realmente à cultura e ao fazer da cultura. Aqueles que fazem cultura precisam de ganhar o seu pão de cada dia. Muitas pessoas acham que que ser artista não é um trabalho. Lê do engano. Essa pandemia nos mostrou que se não fossem as pessoas que fazem a arte, que fazem cinema, que fazem filmes, que fazem poesias, se eles não estivessem colocando à disposição tudo aquilo que eles produziram durante essa época, como seria difícil a gente passar por tudo isso. Então, fica aqui o nosso agradecimento do Trilha Social a todos vocês que fazem arte. E nós estamos recebendo aqui Marcos Sampaio. Marcos Sampaio, ele é diretor executivo do Cine Arte Pajuçara. Como esse espaço é importante para a nossa sociedade aqui em Maceió. Que alegria te receber aqui, Marcos. A alegria é recíproca, atender esse convite e me colocar à disposição para conversarmos aí sobre as trilhas, né, que de certa forma caminhamos nesse período, né, principalmente com a pandemia. Assim que começou a pandemia, foi um susto para todo mundo, foi algo que até nós acreditávamos que fosse passar logo, mas já vão quase 2 anos. E nós estamos agora na iminência de um início do fim. Espero que isso aconteça realmente. Marcos, como é que foi, assim que houve o fechamento do Cine Arte Pajuçara, como é que foi sobreviver a esse momento? Foi praticamente mais de 1 ano, com muita luta e tendo que ter uma criatividade muito grande para poder passar por esse momento. Compartilha conosco como foi. É verdade. Primeiro é que realmente a pandemia veio e nos pegou todos de uma certa surpresa, apesar das notícias já começarem um pouco antes, informando, né, dos riscos que a humanidade corria, né, com o coronavírus, mas não se imaginava talvez a proporção que isso viesse a tomar. E aí, quando foi no dia 19 de março, saiu um decreto do governo do estado de Alagoas
e que determinando o fechamento das salas de cinema e de teatro. Né? Lá o Arte Pajuçara, nós temos a sala de cinema, que é mais conhecida pelo público, mas nós também temos um teatro, né, que atende os artistas, a produção local. Resultado, tivemos que fechar, mas na expectativa de que a pandemia pudesse ser logo controlada e que em pouco tempo retornaríamos, né? Pelos compromissos que tínhamos assumido, pelas perspectivas que nós tínhamos, vindo até naquele momento até de um bom início de ano em termos de movimento, de procura do público, porque coincide inclusive com o período do Oscar, né? Da divulgação dos filmes do Oscar. Isso movimenta a cena, movimenta o cinema, as pessoas demonstram mais interesse em conhecer os filmes, então vimos numa escalada até razoável. Então, quando nos pega totalmente de surpresas. E agora? Né? Você tendo uma equipe de pessoas que trabalham, que dependem lá do espaço, você tendo compromissos com aluguel, com condomínio, conta de luz, enfim, com inúmeros compromissos e sem a fonte de recurso imediata, que era a venda de ingressos, o aluguel do teatro. E, por outro lado, alguns apoios que já tínhamos naquele período foram suspensos, né? Então, nós tínhamos alguns patrocinadores que falaram, bem, suspenda, vamos ver o que isso vai acontecer, mas nesse momento não tem sentido, porque eles também tiveram que fechar as suas portas. E aí veio todo esse processo da pandemia que fez com que nós nos movimentássemos ainda mais. Manter aquele espaço já é uma luta diária, cotidiana, né, que nós temos. Manter aquele espaço na perspectiva que ele viesse a ser reaberto era uma outra luta, né? É um desafio, foi um grande desafio. E como é que vocês conseguiram passar? Pois é, então o que aconteceu nesse período? Nós tínhamos ainda uma pequena reserva que nos manteve ainda durante um mês. A gente pôde pagar algumas contas e outras... Pouquíssimo tempo, né? É pouquíssimo. Até porque uma parte dessas contas nós renegociamos com fornecedores. Então, por exemplo, aquele espaço é um espaço alugado, ele pertence a uma construtora que já atuou em Maceió, mas hoje é só em Aracaju. Conseguimos com ele uma suspensão provisória do pagamento do aluguel, porque nós não tínhamos de onde tirar recurso, e obtivemos isso. Outros com quem nós tínhamos débitos de distribuição de filmes, de aluguel de filmes, nós prorrogamos esses prazos, pedimos a compreensão, porque estávamos sem receita, sem a bilheteria. Só que, à medida que o tempo passava, alguns desses débitos eram necessários serem honrados, principalmente com relação à equipe. Por quê? Porque nós somos uma associação sem fins lucrativos. Então, todo o programa que se imaginou nesse período, que o Congresso aprovou, relativo a folhas de pagamento, a colocar o pessoal recebendo uma parte pelo seguro-desemprego, nós não podíamos, porque a nossa categoria, como entidade sem fim lucrativo, não tinha acesso a esses financiamentos, ou acesso a esses recursos. Mais um desafio no meio de tantos, né? No meio de tantos. Você manter... É uma equipe enxuta, é uma equipe pequena, mas são pais de família, são mães de família, que têm seus compromissos e precisam ser honrados. Então, surgiram ao longo desse período algumas iniciativas. A primeira que veio foi a venda antecipada de ingressos, ou seja, convidamos o nosso público, aquelas pessoas que têm mais hábito em nos frequentar, que comprassem os seus ingressos, pagassem, na perspectiva de que viessem a utilizar na reabertura do cinema. Então fizemos uma primeira campanha que obteve um bom êxito e nos ajudou a pagar alguns débitos. Depois aproveitamos algumas datas. A pandemia continuava, aumentava, né? E, enfim, a gente acompanhou aquilo de perto. Então acabamos por fazer também promoções em datas como Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais. Né? Foi possível fazer campanhas nesse período. Né? Nós criamos combos em que você comprava um determinado número de ingressos por um valor menor do que se você compraria normalmente na bilheteria. Então, teve pessoas que comprou, algumas pessoas compraram em, vamos dizer assim, em março do ano passado, em abril, na primeira campanha, em abril, e veio utilizar agora em agosto de 2021. Né? Então, as pessoas foram muito solidárias, o nosso público teve esse entendimento, e nós conseguimos, nessas campanhas,
pelo menos recurso para a gente manter a equipe, pagar a nossa equipe. Depois, durante esse período, surgiu uma possibilidade que era os drive-ins, o retorno dos cinemas ao ar livre, né, em que as pessoas assistiam o filme no carro. Eu me lembro, no ano passado teve. Teve uma febre até nesse sentido. Então, São Paulo, Rio, e aqui em Maceió, nós acabamos, de uma maneira ou de outra, sendo pioneiros nisso. Depois houve uma outra experiência de drive-in que aconteceu no Shopping Park, e a nossa surgiu de uma parceria com um restaurante aqui de Maceió, ali na região do Riacho Doce, em que ele estava atuando somente com a venda de delivery, ele não podia atender o público. E ele colocou à disposição um estacionamento que ele tinha de bom tamanho e montamos ali. A equipe nós já tínhamos, que a equipe estava recebendo e passou a trabalhar no drive-in. Os equipamentos, foi uma parte do cinema, a outra parte ele também nos ajudou porque interessava a ele movimentar o espaço e vender pizza para quem fosse assistir o filme no automóvel. Foi o Santorego. O Santorego, que foi Almir, Niati, que foram maravilhosos. São pessoas que sempre torceram muito pela cultura aqui. É verdade. Então, eles colocaram à disposição, fizemos uma parceria em que movimentamos durante 2 meses e meio e que, para o nosso lado, gerou também recursos, gerou meios que nos ajudaram também a pagar algumas contas. Com a flexibilização, o início da flexibilização, um dos primeiros setores flexibilizados foram os restaurantes. Tinha um percentual de lugares que eles podiam ocupar, enfim, eles começaram a reabrir. Então, o restaurante precisou daquele espaço. E coincidiu também que esse movimento do público em torno do chamado drive-in também houve uma queda. Houve no início uma expectativa, as pessoas estavam dentro de casa querendo algum motivo, então eram dentro do seu carro, fechado, enfim. Com todo cuidado. Com todo cuidado, toda a segurança. Lá também tomamos todos os cuidados necessários. Mas no início, então, a procura foi enorme. Tivemos até dificuldades, problemas de administrar o espaço, porque lá cabiam 22 carros no máximo. E as pessoas tinham tanta vontade que iam lá, e a nossa venda era só antecipada, mas tinha gente que achava que encontrava vaga e retornava, enfim. Foi um momento de um certo boom, vamos dizer assim, para esse movimento de drive-in. Ao passar do tempo, houve um arrefecimento disso, e houve também a necessidade de entregarmos o estacionamento para que o restaurante voltasse a funcionar. Isso aconteceu e coincidiu também, para nossa sorte, nesse período, com a aprovação pelo Congresso da Lei Aldir Blanc. A Lei Aldir Blanc, ela veio para colaborar com muitos artistas. Foi assim, um respiro, eu percebo pela sua fala que assim como a gente fala assim, nós estamos vivendo um dia, dando um passo de cada vez. E realmente, acho que todos os setores passaram por isso. Grandes empresários também passaram por uma situação semelhante a essa, de muita luta e também, como eu falei no início, a criatividade. Você tem que pensar de que forma, dentro desse problema, que a gente pode criar algo que vá até o público, ou o público possa vir em segurança e nós possamos continuar a ter o nosso ganho, aquilo que é digno, para todas as pessoas. Porque quando você recebe o seu pagamento, você consegue pagar as suas contas, você se sente bem e também reconhecido, e é a dignidade, porque muita gente tem dívidas até hoje, não conseguiram pagar, porque não conseguiram ainda se reerguer. Então, nós devemos muito a todas essas pessoas que se movimentaram, e com certeza essa Lei Aldir Blanc, ela nasceu de muita discussão e de muitas pessoas que trabalham pela cultura, fazendo a diferença no nosso país.
É por aí mesmo. E foi o que aconteceu, né? Porque na Câmara dos Deputados, duas deputadas se notabilizaram por esse movimento, que foi a Benedita da Silva e a Jandira Fegali. A Benedita porque ela conseguiu levantar com a assessoria dela de que havia um recurso do Fundo Nacional de Cultura que estava há 3 anos totalmente parado. Esse recurso estava lá parado no Fundo Nacional. Esse Fundo Nacional, como é que ele se forma? Quando você joga na loteria, na Quina, na Mega Sena, em qualquer um daqueles jogos, um percentual vai para o Fundo Nacional de Cultura. Essa é uma outra discussão que esse período, inclusive, proporcionou da gente esclarecer para as pessoas como funciona o financiamento da cultura. Há uma tendência, infelizmente, numa parcela da população, o entendimento de que era dinheiro dado a todo mundo, a todos os artistas que se locupletavam em torno de Lei Rouanet, de recurso público, e não funciona dessa maneira, né? Então existe um Fundo Nacional de Cultura e esse recurso vem da loteria. Então se você joga na Mega Sena, uma parte ali vai para o Fundo Nacional de Educação, outra parte vai para o Fundo Nacional de Cultura. Então havia 3 bilhões de reais parados que não podia ser usado para outra área, tinha que ser usado para a área de cultura. Então a Benedita da Silva lançou um projeto de que esses recursos viriam para os estados e municípios e seriam destinados ao setor cultural, ao setor artístico. E aí a relatora foi a Jandira Fegali, e a partir daí começou uma mobilização nacional impressionante de todos os setores ligados à área cultural em todos os estados, os conselhos de cultura dos municípios, dos estados, artistas, enfim, toda uma mobilização no sentido de pressionar o Congresso a aprovar. Houve a aprovação no Congresso, e depois que ele foi aprovado em 29 de junho, somente no final de agosto é que o governo federal regulamentou que era necessário uma regulamentação. Se aprova a lei. Foi desse ano, não? Foi no ano passado. No ano passado, em 2020. Só no final de agosto, início de setembro, nós levamos mais de 2 meses, quase 3 meses, para que a burocracia do governo federal, que cá entre nós não tinha muito interesse em apoiar a área cultural, e aí é uma outra discussão também que caberia, mas houve um entrave burocrático imenso para esse dinheiro sair. Então, só a partir de setembro é que os municípios e estados foram autorizados a lançar seus editais, seus mecanismos de repasse desse recurso. Então, grande parte de quem teve acesso a esse recurso começou a ter em outubro. Foi quando esses recursos começaram a chegar. Uma parte dele, da lei, era para o artista individual, era o auxílio emergencial, mas quem recebeu já aquele auxílio emergencial pelo governo, aquele geral, não podia receber o da cultura. Então, de uma certa forma, por um lado ajudava e por outro lado também tinha o entrave porque era necessário, a pessoa tinha que sobreviver, ela precisava de comprar o que comer. É verdade. Então, quem recebeu o auxílio emergencial geral não podia receber da cultura. Nós consideramos isso um erro. Por quê? Porque essas pessoas, quanto mais recursos elas pudessem ter acesso, melhor para melhorar a sua vida, para ter acesso à alimentação, para ter acesso a seus remédios, pagar seu aluguel, enfim, sobreviver. Na realidade, não é nem para viver, como você falou mesmo, para sobreviver. Então, uma parte desse recurso da Lei Aldir Blanc foi destinado, mesmo assim, alcançou um grande número de artistas individuais que receberam. Uma outra parte foi destinada aos equipamentos culturais e às empresas culturais. Então, nós lá do Cinearte Pajuçara tivemos direito a um subsídio, a um recurso que foi prestado contas depois, para que pudéssemos pagar dívidas, débitos e contas da manutenção, pagar um serviço de ar-condicionado, pagar um aluguel, pagar um condomínio. Enfim, nós recebemos essa parcela. E uma outra parcela era pelos editais. Você apresentar propostas, projetos, ou tentar um reconhecimento por parte do governo como pelo seu trabalho, né? Receber um prêmio, como nós chamávamos. Então, uma parte disso, nós particularmente não participamos dos editais do município, da FEMAC, porque à época eu estava na direção da FEMAC, né, na assessoria da FEMAC, mas participamos da Secult, do Estado, e graças a esse recurso que recebemos, ele conseguiu que até, inclusive, hoje, nós ainda pudéssemos
está podendo negociar, pagar débitos, manter a equipe funcionando, e isso permitiu com que no dia 14 de julho viesse uma autorização também do governo estadual, um decreto que permitiu a reabertura das salas do cinema. Então, desde 14 de julho para cá, estamos funcionando, ainda utilizando uma parte desse recurso, os ingressos que vendemos, o público aos poucos está retornando, mas um espaço daquele tem um custo um pouco elevado, e a gente está sempre na busca de recursos, de meios, para manter, pela importância, como você falou no início, do espaço. Nós entendemos que o Arte Pajuçara é um polo cultural aqui de Alagoas, de Maceió. Ali não é só um cinema que exibe filmes, ele exibe o filme alagoano, ele tem espaço para o teatro, então ele é um espaço para o produtor local mostrar o seu trabalho. É um ponto também de convergência, de encontro, de diálogos, de debates sobre a questão cultural. Então, manter aquele espaço é a nossa grande missão, vamos dizer, que temos no dia a dia. E esse espaço também serve a outras organizações não governamentais, associações que queiram, né, mostrar também o trabalho que desenvolvem, assim como o Maceió Voluntário, por exemplo, levou muitos alunos também para lá. Foi assim uma parceria maravilhosa, né? Que, é verdade. Oferecida. Tivemos agora no Outubro Rosa um grupo da Casa Rosada que levou um grupo de senhoras para assistir um filme lá, para poder marcar esse período. Então, aquilo que você falou, essas parcerias com outras instituições que podem usar o espaço também para promover suas ações. E a cultura, eu não compreendo ainda por que tanto entrave, né, para a cultura. Se é um dinheiro que só é destinado à cultura, só pode ser destinado à cultura, por que ter esse entrave? Fica aí a interrogação, né? Não são os interesses do nosso povo, né? A nossa sociedade quer mais, porque nós dependemos disso também, porque a arte, ela torna a vida mais leve. Sem dúvida. Você poder ir para um cinema, você poder ir a um teatro, você poder assistir a um show, ouvir música, os seus artistas preferidos, isso nos reconecta. Com a alegria de viver. Nós precisamos desses momentos. Né? Esses momentos também foram possíveis e agora vocês também tiveram a colaboração do deputado Paulão, da deputada Tereza Nelma e também do senador Rodrigo Cunha. Como é importante que os nossos deputados aqui também estejam abertos para ajudar com as emendas, para utilizar para a nossa cultura, para a educação, para tudo aquilo que faz com que o nosso povo tenha mais oportunidade, não só da arte, como também a educação. E como é que foi esse momento, né? Vocês fizeram um momento de reabertura, como você falou, como é que aconteceu esse verdade. Bem, aproveitando o gancho que você nos deu, a forma que nós temos de manter aquele espaço, uma parte é o público que participa, que colabora, outra parte são instituições, Lei Aldir Blanc, e uma outra parte, nesses últimos anos, que tem nos ajudado são as emendas parlamentares. E aí fizemos até recentemente uma sessão em homenagem a esses parlamentares que destinaram recursos ao Arte Pajuçara, seja para sua manutenção, para pagamento das suas despesas, seja para investimento. Então, hoje nós podemos, por exemplo, ter um equipamento de projeção no cinema que não deve nada hoje a nenhum cinema no Brasil. Então, a mesma qualidade que você encontra indo a um cinema de shopping, em termos de projeção, de som, você vai encontrar no Arte Pajuçara. Com isso, abriu também um leque de possibilidades de filmes, de trazermos filmes que antes não estava vindo ao Maceió por questão tecnológica. Então, o apoio desses parlamentares é fundamental, não só para o Arte Pajuçara, mas eles têm destinado verbas e emendas também para outros setores culturais, principalmente da cultura popular, que necessita, que precisa. Né? Aquilo que você falou, a cultura, ela alimenta a nossa alma. Né? Nós precisamos do pão, da comida, é necessário. Estamos vendo aí a fome se alastrando novamente, que é uma pena no Brasil, né? Um aumento da miséria. E, por outro lado, existe a necessidade da alma. Tanto é que a própria pandemia provou isso. Né?
foi a arte que nos manteve, de certa forma, vivos. Assistir um filme, assistir um show, ouvir uma música, ler um livro, permitiram as lives, né, de todos os segmentos, de todos os tipos de música que foram realizadas, mantiveram os artistas em atividade, em grande parte, e o público se alimentando disso, né, porque estávamos todos confinados, né, em grande parte, né, mesmo a população mais vulnerável, mais pobre, também teve os seus momentos de seus cuidados, de ficar em casa, e precisava também, né, serem alimentados pela arte. E a arte foi que nos manteve, de certa forma, vivos também nesse período. Contribuiu muito para essa superação. A pandemia ainda persiste, infelizmente, temos que manter o nosso cuidado, né, manter o distanciamento, o uso do álcool, mas veio também a vacinação, que está comprovando que era o único meio eficaz realmente de combater o vírus, né, tirando todo o argumento negacionista que, infelizmente, uma parcela da sociedade parece que estava consumindo, mas estamos vendo que as pessoas estão procurando vacina. Todo mundo quer se vacinar. Muitas vezes o que atrapalha o ser humano é a ignorância. Não é a ignorância de ser ignorante no sentido pejorativo, mas de ignorar a verdade, né? A gente, como você falou, o negacionismo, ele não leva a lugar nenhum. Mas uma das coisas maravilhosas também que aconteceu nesse momento, que eu tenho certeza que para você e para todos nós que vamos poder ler, você está lançando um livro que foi através dos editais da Lei Aldir Blanc. Me fala desse livro. Pois é, eu sou um escritor que tive muito tempo medo de se expor. É uma situação que não é muito cômoda, mas eu sempre gostei muito de escrever. Tem coisas minhas de 7 anos de idade que eu tenho guardado. Mas aí a experiência dos 8 anos que pude trabalhar na Fundação Municipal de Ação Cultural, na presidência do Vinícius Palmeira, e eu como um dos diretores, me fez ver a necessidade de registrar, que é algo muito difícil de encontrarmos aqui em Alagoas. Um registro é um olhar pessoal, não é um relatório de gestão. Eu sempre dizia para a equipe lá, olha, não estou escrevendo um relatório de gestão, até porque tem publicações, a própria prefeitura fez, na época, revistas, prestando contas, enfim, da gestão. O que eu queria era um olhar crítico e, ao mesmo tempo, generoso do que foi possível nesses 8 anos realizarmos, né, de transformarmos a cultura em uma política pública. Isso eu percebi claramente, porque há 8 anos, 9, 10 anos atrás, os nossos artistas locais, eles não tinham onde buscar. Não tinha verba, mas para isso teria que se transformar em políticas públicas, teria que ter as pessoas dentro lá do Senado também interessados em fazer essa transformação e avançar na questão da cultura para que todos pudessem ter condições de receber essa verba que vocês conseguiram. Foi uma luta hercúlea, eu tenho certeza disso. Com certeza. E aí tive a oportunidade de me inscrever no edital do Estado, porque eu não podia participar da Prefeitura, fui contemplado, e estamos lançando aí um livro que chama-se Gestão Cultural e Cidade, um olhar sobre a experiência de Maceió, que é uma oportunidade que tive de escrever e das pessoas de tomarem conhecimento do que pudemos, ao longo desses anos, realizar, daquilo que deixamos de fazer em função das limitações e propondo algumas ações que pudéssemos pensar juntos em realizar. Mas, fundamentalmente, trazer o debate sobre a política cultural pública, uma política pública para a cultura na cidade de Maceió. Então, é esse um legado que a gente deixa, e as pessoas que quiserem adquirir o livro, ele está vendo no Centro Cultural Arte Pajuçara, lá no Cine Arte Pajuçara, né? E aqueles que puderem ler e nos retornarem com as suas opiniões, enfim, ficaríamos bastante gratos. Então, qual o nome do livro? Gestão Cultural e Cidade. Que maravilha! Isso vai ajudar você que trabalha com cultura e para você também se engajar. Porque muitas vezes o próprio artista não sabe como se engajar e fazer parte dessa grande corrente para que tudo que esteja dentro da cultura possa ser melhorado cada vez mais. Nós estamos no finalzinho do nosso programa, Marcos. Eu tenho 1 minuto para você fazer suas considerações finais, deixar seu recado.
Olha, primeiro agradecer pelo espaço, a generosidade de você, de toda a sua equipe, do programa, e dizer que o Centro Cultural Arte Pajuçara, seu cinema, seu teatro, brevemente a Galeria de Arte vai também passar por uma reforma, continua aberto, esperando pelas pessoas, oferecendo uma programação que foge do esquema comercial, mas antes de tudo um polo que agrega, que junta as pessoas para discutir, para debater. Então as pessoas que quiserem acompanhar a nossa programação, vou fazer um merchandising, entra no nosso Instagram, basta colocar Arte Pajuçara, você vai para o nosso Instagram, no Facebook é Centro Cultural Arte Pajuçara, ou o site artepajucara.com.br. São os nossos canais de comunicação, entra lá, você vai ver todas as informações da nossa programação e que a arte continue a nos manter vivos e que possamos o mais rápido possível superar de vez essa pandemia e agradecer mais uma vez pelo espaço. Nós é que agradecemos a sua presença aqui. O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, volta a semana que vem e a gente espera você aqui, sempre com novidades pela paz. Até lá!